Eu me lembro quando eu ainda era criança, acho que meu pai nem lembra disso, mas eu prestava atenção em tudo, né? Eu ficava vendo como é que meu pai e minha mãe serviam a Deus, eu achava bonito aquilo. E eles tinham umas músicas que alguns cantores brasileiros regravavam, né? Tinha um cantor que vocês nem conhecem, Nilson Lins. Umas músicas bizarras, mas ele regravou um negrino espiritual. No Egito estava Israel, deixa meu povo ir. O que é isso? Isso é uma música reinterpretada por um coral de pretos americanos, um movimento liderado pelo Martin Luther King. Aí o que eu ouvi do meu pai? Esse é o negro espiritual, o negrinho espiritual. Esse povo é rebelde. E aí eu cresci ouvindo que o Martin Luther King era um preto rebelde. Aí na minha adolescência eu fui estudar o Martin Luther King, que homem maravilhoso. Deve ter cometido os erros dele, porque a igreja logo, ele morreu assassinado em plena manifestação. Então, se fosse de Deus não tinha morrido assassinado. Se isso fosse de Deus, está morto. Morreu. Esquece Pedro, Tiago e João. Deu ruim. O homem morreu. O rei que viria em glória. Esse aí está morto. E ele ainda ressuscita, nem faz um showzinho. Ressuscita calado, fica lá 40 dias conversando com um grupo de 500 irmãos que estavam espalhados. Ele se reúne no dia que ele vai embora. Mas isso tudo parece uma fantasia. Porque Deus não está nem aí, Ele não quer se fazer fatídico. Ele quer se fazer verdadeiro, e a verdade, ela às vezes parece tão etérea. Ai, discurso lindo, evangelho inclusivo, porta larga. É o do que acusam. É a igreja de Éfeso acusando a igreja de Filadélfia. Para a igreja de Éfeso, olha, eu tô reinterpretando essas cartas das igrejas, e tenho para mim que a igreja de Laodiceia deve ter sido mais salva do que a igreja de Éfeso. Porque a igreja de Laodiceia ouviu lapada de Jesus. Você tem fama de que vive, mas é morta. Você está cheio de tecnologia, mas você é pobre, cego, nu, miserável. Vai comprar colírio para os teus olhos, falava para as outras igrejas. Vocês estão lascados. E aí o que Jesus disse para a igreja de Laodiceia foi o que ele disse para os fariseus. Raça de víbora. Deve ter um monte de fariseu que se converteu com essa. Filho do diabo. Nossa, Jesus agora tá me chamando de filho do diabo? Só porque eu menti. Quem não mente? Diriam os bolsonaristas da atualidade ainda persistente. Falam dos crimes do Bolsonaro. Quem não é corrupto? Não fala que é filho do diabo. Jesus, tô nem aí para vocês. Filhos do diabo. Vocês têm por pai o diabo. Porque o diabo mente, não é essa mentirinha de criança querendo se dar bem, não. O diabo mente é essa mentira de que canta louvores a Deus e está com a vida toda desgraçada e disfarça tudo para todo mundo. E nunca vai falar mal do hino alvo mais que a neve, mas a vida está mais podre do que a água de esgoto das favelas, das igrejas de onde vocês cantam. E vocês estão falando do negão que estava conversando com o ateu? Olha, gente, a gente nem consegue existir. De verdade mesmo, eu não estou aqui para dar certo. Eu estou aqui para ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus fica indignado com a disfarçatez dos seus melhores servos. Porque quem está falando mal de Kleber Lucas não é gente ruim, não. Quem está falando mal de Kleber Lucas é Eixla. Eu não vou dizer que essa mulher não tem a Deus, não. Ela tem temor do Senhor. Quem está falando mal do Kleber Lucas, talvez o Fernandinho, é o menino que fez aquela música de sucesso, como é que é o nome dele? Danese. Danese é temente a Deus. Mas Jesus fica indignado com seus filhos, que não conseguem entender o seu sentimento. O sentimento de Jesus, quando Jesus fala assim, fala para o rei que o evangelho está sendo anunciado aos pobres. Ele está dizendo, eu vim porque eu tenho lado. Era quase a Simone Tebet falando, eu tenho lado. Eu estou do lado dos pobres. Se vire se você não gosta disso. Isso está em Mateus, em Marcos, em Lucas. Ficou Deus em pessoa assim. Aí alguém fala assim, mas você nunca vai conquistar ninguém falando essas coisas. Mas eu não estou aqui para conquistar ninguém. Quem vai conquistar as pessoas é Jesus, é o seu evangelho. E aí, se essa minha palavra te causa ódio, eu sinto muito, eu não vou conquistar ninguém. Vocês vão ser mais um derrotado, mais um movimento abortado, mais alguma coisa, porque ou a gente está na mão do Senhor que nos faz emergir, né? Eu sou daqueles indivíduos que eu estou fazendo a coisa mais interessante do mundo e alguém já moldou aquilo antes, já foi lá, já fez o inferno.
Você está sendo chamado na direção. Por quê? Você tocou neste assunto. Não, mas a questão não é se eu toquei no assunto, é o que eu estou querendo ao tocar nesse assunto. Né? Então talvez eu sou um aborto. Eu escapei de um aborto quando eu estava sendo gestado, e talvez eu vá ser um aborto até a minha morte, qualquer coisa assim. Mas de verdade isso para mim não importa muito não. O que me faz me indignar com isso aqui é que eu achei o Kleber Lucas tão correto. Eu não acho o Kleber Lucas a melhor pessoa do universo, não. Tem minhas críticas pessoais a ele. Tem até uma outra coisa pela qual ele ficou difamado pelas igrejas, porque ele participou de uma inauguração de um terreiro, de Umbanda, se não me engano, de uma religião afro. Mas quando você vai ver o contexto, quer dizer, é um homem que tem posição. Essas pessoas têm posição. A posição dessas pessoas é o quê? É a favor do Evangelho, porque se é a favor do Evangelho, é a favor das pessoas. Agora, se é a favor de tradição, é contra as pessoas. O que aconteceu no Rio de Janeiro? Algumas igrejas mancomunadas com traficantes destruíram o terreiro de uma pessoa lá. Aí alguns pastores se apiedaram da pessoa, porque o Evangelho não é poder de Deus. Pois se ele é poder de Deus, Jesus disse isso, né? Os filhos das trevas são mais hábeis na sua própria geração, na maneira deles agirem, eles são hábeis do que os filhos da luz. Eu sou filho da luz. Eu não acredito em nada de religião afro porque eu fui alcançado pelo Evangelho de Jesus. Eu nem consigo crer em nenhuma outra coisa que não seja fruto do sangue de Jesus. Mas o sangue de Jesus me ensinou a amar e a entender as pessoas no interior das suas escolhas. Eu, liberto pelo sangue de Jesus, tenho que achar injusto pastores se juntarem para derrubar o terreiro de quem quer que seja. Porque quem convence as pessoas do pecado não é o pastor derrubando o seu terreiro. Aí ele se juntou com essas pessoas, né? Cantou aquela música maravilhosa, que é uma das músicas mais lindas que eu acho, que é a Maria, Maria, uma certa magia. Essa música é um louvor. Está falando da feminilidade das mulheres, das Marias, que tem que ter mãe, que tem que ter raça, que tem que ter graça, que tem que ter força. E quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Isso é uma confissão da graça do Senhor. Mas aí ele foi criticado por todas essas questões. Mas ele está lá. Ah, mas ele converte alguém? Porque você converte? Porque o que a gente está conseguindo fazer é converter pessoas para tradições. Eu digo para vocês, eu sou professor e sou professor de mais de 40 escolas nos meus 40 anos, né? E 13 anos de magistério. Os piores alunos que eu tenho muito crente e gente boa. Mas quando eu vou falar dos piores, são os crentes. São os piores, são desrespeitosos, são mesquinhos, são 2 vezes filhos do diabo, mais do que eles pensam serem filhos de Deus. Não te respeitam como ser humano. Eu já fui crente fanático na minha infância, adolescência. Mas eu respeitava meus professores. Eles não te respeitam como pessoa, porque eles já pensam assim, esse é um crente que está me trazendo consciência, eu odeio. É claro que você vê uma coisa maligna aí, que é o diabo conseguiu se realizar nos cristãos, porque possessão demoníaca é muito óbvia. A pessoa fala, aí a gente já é levado a orar. A perfeita possessão demoníaca é a daquelas que atingiu os escribas e fariseus, que são pessoas que são corretas como a igreja de Éfeso, que gravam vídeos para falar mal de Kleber Lucas e jamais vão se reconhecer nos seus pecados vermelhos como escarlate. E que jamais vão se tornar brancos como a neve. E quanto mais eles cantam alvo mais que a neve, é só a indignação de uma tradição, não tem conversão nenhuma ao Senhor. Eles matam vidas e nem sabem. Porque um negão que se indigna nesse país, uma pessoa preta, uma mulher preta, uma pessoa que tem consciência política, consciência social, consciência do evangelho que me dá consciência social, quem que tem ela fazer essa pergunta? Uai, meu Deus, eu quero que os meus pecados se tornem alvo mais que a neve, mas eu não me sinto muito bem em cantar que eu vou me tornar alvo mais que a neve, porque eu tenho orgulho de ser preto. Aí os evangélicos, eles não querem passear por esses territórios, porque isso mexe com as suas tradições.
Porque com a minha fé em Deus isso não mexe nem um pouquinho. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.